Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, né? Muita coisa acontecendo. Tivemos aí uns temporais, né? Mas Deus guardou os seus filhos, glória a Deus por isso. Guardou lá a Meire, né? Temporal lá na cidade dela foi terrível. Ela mandou as fotos, coisa tenebrosa. Nós louvamos ao Senhor, que o Senhor tem nos despertado para buscar a face do Senhor, né? Graça e paz do Kelly. A todos que estão chegando aí, meu boa noite, paz, Jaque. Shalom, Leninha, shalom, Poli. Nós estamos vendo aí Deus operando, né? Deus operando. Eu louvo a Deus porque... Shalom, Andréia. Deus, shalom, Etienne. Deus nos colocou desde 2020 para alertar o povo de Deus das coisas que iriam acontecer. E as coisas estão acontecendo. Estão acontecendo e de uma hora, paz, Vânia, e de uma hora tá apertando, né? O cerco tá fechando e as situações estão apertando. Vocês se lembram... Ô, gente, desculpa aí a minha gata, viu? Deixa eu tomar minha água antes que ela tome. Vocês se lembram quando começou essas chuvas de granizo, Shalom, Rosane, que eram pequenininhas, as pedrinhas pequenininhas? Vocês já viram o tamanho que as pedrinhas estão? Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam, paz, Val? Vocês já pararam para pensar quando chegar de 50 talentos? Quando vier, boa noite, Alberto. Quando vier as pedras de Saraiva de 50 talentos, e elas vão vir, sabe como? Com sangue. Paz, graça e paz, Viviane. Elas vão vir com sangue. Vão chegar pedras de 50 talentos. Eu não sei, eu não lembro agora que 50... Deixa eu ver se nessa Bíblia tem a medida de 50 talentos, quanto que é. Se alguém puder colocar, ver aí no Google. Deixa eu ver aqui. Linha genealógica. Até eu achar que vai demorar. Mas 50 talentos é bastante, como é que chama? Aqui tem uma referência, mas não é... Deixa eu ver se eu acho. Vai ser complicado eu achar aqui. Mas 50 talentos é muita coisa. Boa noite, Fernanda. Shalom, Viviane. Shalom, Simone. Boa noite, Aline. Abraço bem apertado, Aline Franciele. E as pedras estão aumentando, irmãos, de tamanho. Repara para vocês verem. E hoje eu achei incrível, porque desde sexta-feira que está caindo chuva de granizo em vários lugares, né? Eu achei que aqui fosse dar. Aqui, louvado seja Deus, não deu nada. Graças a Deus. Só deu uma chuva bem pouquinho hoje de manhã. Era para ter dado temporal forte de tarde. Mas também o céu ficou negro, mas nada aconteceu aqui. E eu louvo o Senhor, que o Senhor nos guardou, né? Mas teve lugares aí que o negócio foi feio. Boa noite, Joelisa. O negócio aí foi feio, né? Tem lugares que a lavoura acabou com a lavoura. Mas nós estamos contentes porque Deus está guardando o povo dele. E isso nos fortalece, né? O guardar de Deus o seu povo fortalece as nossas almas, né? Satanás está agindo no Brasil de uma forma... tremenda, né? Deus é bom. Shalom, Adriane e Tereza. Satanás está agindo no Brasil de uma forma tremenda, né? Satanás está agindo na parte política. Nessa parte política está mandando recado para nós, os crentes de verdade, que a perseguição já começou. Começa de uma forma que parece ser política, mas não é espiritual. Quero que vocês entendam bem isso. Nós temos que analisar as situações para a gente entender quais são os avisos que vêm nas situações, tá? Deus dá aviso nas situações. Essa prisão aí do mito, né?
essa prisão do mito é uma prisão, paz, Larissa, é uma prisão que eles estão guerreando entre eles, a gente sabe disso, né? O reino das trevas guerreia entre eles, para ver quem vai assumir o poder. Mas para nós, boa noite, Júlia, Shalom, Joelma, mas para nós é um aviso, porque veja bem, aonde que eles foram pegar uma vigília de oração? Aonde que eles foram pegar uma vigília de oração, né? Uma vigília de oração. Isso é um aviso para aqueles que têm ouvidos, olhos e entendimento, verem e ficar esperto. Boa noite, Paula. E ficar esperto. Nós somos a próxima caça. Assim que eles terminarem de caçar os políticos, se é que eles vão conseguir terminar tudo, nós seremos a próxima caça. Tá entendendo? Porque o homem que está aí, ele que realmente governa o Brasil, ele é, como diz, eu já achava há tempos atrás, desde que eu vi que ele começou a, paz, Rita, desde que eu vi quando ele começou a reinar absoluto, eu falei, gente, esse homem, ele incorpora o espírito do anticristo. Ele não é o anticristo, mas ele incorpora o espírito do anticristo. Boa noite, Fabiana. E aí, a semana passada, eu vi o missionário Reginaldo dizendo que Deus mostrou para ele no sonho que, né, ele não falou que era ele, mas a gente sabe que é. Né, e que ligava o anticristo, o representante do anticristo no Brasil ligava para ele e vinha lá, daquele supremo, né, supremo dos homens de preto, né, vinha de lá esse homem. E a gente sabe que é ele. E tem o vice, viu? E o vice dele é o gordinho. O vice dele é o gordinho. Você pode ter certeza disso. O vice dele é o gordinho. Então, irmãos, nós estamos vendo que Jesus está às portas. Hoje é dia 24 de novembro de 2025. Estamos a 482 dias do término da geração da figueira. Isso dá exatamente 1 ano, 2 meses e 27 dias. Entendeu? Equivale a 34 quilos. Obrigado, Etienne. Olha, ó. Na versão Bíblia João Ferreira de Almeida, o Etienne colocou aqui, é 34 quilos e 272 gramas. Essas pedrinhas que começaram pequenininhas, cresceram, estão já maior do que uma bola de golfe, já estão maior que uma bola de golfe. Vai chegar esse peso aí, deixa eu até anotar aqui, 34 quilos, 272 gramas. Você sabe o que é isso? Isso não é brincadeira, irmãos. Vou até anotar aqui para eu anotar na minha Bíblia. É 50 talentos. Equivale, vai chegar. Olha que chegar nisso daqui, será que ninguém vai parar eles? Pode ser que o trombeta pare. Amanda, boa noite, minha irmã. O trombeta, quem pode parar ele é o trombeta. E se o sistema precisar que o mito assuma para poder dar voz ao trombeta, vai dar voz ao trombeta. Não é versículo, tá lá no Apocalipse, eu não lembro que versículo que fala sobre o tamanho das pedras de gelo, né, da saraiva. Mas lá fala que vai chegar a 50 talentos, entendeu? Depois eu acho que passo. Dá 34 quilos, 272. Então, enquanto Satanás está, diz Shalom Luciane, Graça e Paz, Germano, boa noite, Meire. Enquanto Satanás está desmontando a Constituição brasileira, presta atenção, irmãos, para o anticristo aparecer, presta atenção no que eu estou falando. As constituições dos países precisam estar desmontadas. Shalom, pastor Luiz. Presta atenção. Para o anticristo aparecer, as constituições dos países precisam estar no pó. Elas precisam ser quebradas, senão ele não pode. Deus deixou uma coisa determinada para Satanás. Ele tem que agir dentro das leis. E quando ele quer agir fora da lei, ele tem que quebrar a lei. Entendendo? Porque as leis que tem no mundo são judaico-cristãs.
As leis que tem no mundo, não, elas são leis mosaicas. Elas são tiradas das 613 leis de Moisés. Tá entendendo? Presta atenção, meus irmãos. Para o anticristo vir, por isso o representante do anticristo no Brasil quebrou a Constituição inteira. Aqui, ó, o Etienne colocou. Apocalipse 16, 21, tá? Dos 50 talentos. Pega lá. Apocalipse 16, 21. Aqui, ó, quer ver? Apocalipse 16, 21. Obrigada, Etienne. Muito obrigado mesmo, de coração. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. E os homens... Ah, é 1 talento. É 1 talento, né? Eu achei que fosse 50. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque sua praga era muito grande. Então, 1 talento tem 34 quilos, né? É isso mesmo. Eu falei 50 talentos, não é 1 talento. Eu tô lembrando de outra coisa, outra parte que fala de 50. Mas é isso aí. É 1 talento. Então, 1 talento tem 34 quilos. É isso mesmo, né? É isso? Então, é isso aí. 1 talento tem 34 quilos. Meu pai, misericórdia. 34 quilos, 272 gramas. Você já parou para pensar? É, coisa séria, né? Coisa muito séria. Mas, irmãos, eu queria que... nós estamos vendo tudo isso acontecer. Deus está vindo com a natureza sobre a humanidade. Deus vai deixar a terra arrasada. Pode aguardar o que eu estou falando. Deus vai nos guardar até o arrebatamento numa terra arrasada. Você pode ter certeza disso. O Brasil será guardado na terra arrasada. Deus vai arrasar a terra. E Deus está arrasando, começando pela bota do Brasil, né? Que são os 3 estados aqui, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, subindo para São Paulo. Deus vai arrasar a terra para guardar o povo dele. Então, isso que você está vendo acontecer não é antena harp, não é nada disso. É o sopro do Todo-Poderoso avisando para o representante do anticristo no Brasil que tem povo de Deus no Brasil. Avisando para o homem que é o representante do anticristo, boa noite, Vanise, que Deus reina sobre o Brasil. Ele pode atuar de um lado, mas a mão de Deus contra ele não vai se livrar dela. E ela está onde? Na natureza. Deus sopra e a natureza age. Tá entendendo, meu irmão? Presta atenção. E pode aguardar, vem muita coisa por aí. Aguardem, porque até terminar o ano vem muito chumbo em cima das nações. Shalom, Sandra. Deus está dando a última aviso para o homem se arrepender. É o último aviso para que o homem se arrependa. Se com tudo isso que está acontecendo na natureza o homem não se arrepender, ele vai enfrentar a saraiva de 32 quilos. Vai enfrentar. Se já está quebrando o carro por aí, já está matando gente com essas bolinhas que estão caindo, porque elas devem cair numa velocidade descomunal, né? Uma bolinha aí, ela deve ter o quê? 200 gramas? É isso? Será? 200, 300 gramas, uma bolinha daquela? Boa noite, Maria Júlia. Deve ter de 100 a 200 gramas. Cai na cabeça de um, pode machucar, pode até matar. Você imagina caindo pedras de 1 talento, que é 32 quilos. Entendeu? Pois é, vai vir chumbo grosso, né? Então vamos ver o que vai ser, né? Cada furo, cada furo gigantesco. Cada furo gigantesco. Mas, irmãos, eu quero ler com vocês a parábola das 10 virgens, mas eu não vou aqui, presta atenção, eu vou a 34 quilos, é isso, Leninha? Não, é 32 quilos. Ah, não, é 34, desculpa, é isso mesmo, obrigado, viu? Se eu falei 32, né? 34, 272, tá? Obrigado.
A senhora viu os vídeos que te mandei da chuva? Eu já tinha visto todos eles já. Eu já tinha visto todos eles. Eu tô sempre ao par das coisas, eu tô sempre... Às vezes o pessoal me manda vídeo que eu já até postei nos meus stories, entendeu? Então, às vezes eu nem curto, porque como eu já coloquei, eu já vou passando e vou pra frente. A Mateus 24, 6, 14. Vamos ver o que o pastor aqui. Vamos lá. Diz assim: E ireis ouvir de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos alarmeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Porque será levantada nação contra nação, nós já estamos, reino contra reino estamos, e haverá fomes e terremotos. A fome já está começando, no Brasil ela já está começando, né? Terremotos em diversos lugares. E vocês vão ver depois dessa chuva aí, o que vai faltar de alimento. Se preparem, porque vai faltar muito alimento. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores de parto. Então vos entregarão a tribulação e vos matarão. É aqui que nós estamos entrando. O Brasil está entrando aqui. O Brasil está entrando aqui. Então vos entregarão a tribulação e vos matarão. E sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. O Brasil está entrando aqui, irmãos. E nós temos que orar, clamar a Deus. Não sermos soberbos de dizer, não, eu não vou negar. Pedro foi tão soberbo que ele negou 3 vezes. Tá? Não, nós não temos condição de não negar o nome de Jesus, mas ele pode nos dar o que ele deu, a bem-aventurança que ele deu para Estevão, de Estevão não negar o nome do Senhor. Entenderam? Então vamos nos humilhar diante da potente mão do Pai, vamos assumir o nosso papel de pó, que é o que nós somos, sabendo que nós não podemos dizer, mas jamais eu negarei o nome de Jesus. Não fala uma coisa dessa, não. Você clama a Deus, Senhor, eu não quero negar teu nome, mas eu não tenho força. Eu sou pequenininho, eu sou pó, sou pecadora. E se o Senhor não estiver diante da minha vida, me ajudando, eu não tenho condições para isso. Entendeu? Esse tsunami já faz 12 anos que ele já foi profetizado, tá? Ele tá para acontecer a qualquer momento. Esse tsunami já está profetizado há 12 anos pelo missionário Reginaldo. Deus mostrou para ele, 40 milhões de pessoas vão morrer nesse tsunami. A costa brasileira vai desaparecer. Entendeu? Isso aí já foi avisado há bastante tempo. E tanto que até até o Paulo Guedes avisou isso. Até o Paulo Guedes, no tempo do mito, avisou isso. Do que está para acontecer na costa brasileira. Mas nós não sabemos a hora que vai ser. Sabemos que já está chegando perto, né? Só não sabemos a hora. Deixa eu ler lá Tiago 4:8, mas daqui a pouco eu vou pegar aqui, porque eu tenho um texto longo para ler aqui com vocês. Tiago 4, 8 a 10. Deixa eu ver aqui onde está. Acercai-vos a Deus, e ele se acercará de vós. Limpai vossas mãos, ó pecadores, e purificai vossos corações, os que sois de dobre ânimo. Afligi-vos e lamentai e chorai. Converta-se vosso riso em lamento e o vosso gozo em desalento. Humilhai-vos na presença do Senhor e vos exaltará. Exatamente isso. Exatamente isso. Mas vamos lá, eu quero ler com vocês aqui. Eu quero ler daquele pastor que eu sigo lá no Twitter. Hoje ele colocou um texto sobre... Olha, o que aquele homem colocou, eu quero ler e comentar com vocês. Mas eu quero ler aqui primeiro Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Porque as insensatas, ao tomar as lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite nas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. Presta atenção.
Mas tardando o noivo, presta atenção. Todas começaram a cochilar e dormiram. Mas à meia-noite houve um clamor. Eis aqui o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e arrumaram suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos de vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas, para que não aconteça que não haja suficiente para nós e vós. Mas enquanto iam comprar, chegou o noivo, e as preparadas entraram com ele para a festa das bodas. E foi fechada a porta. Mais tarde, as outras virgens também chegaram, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondendo disse: de certo vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, já que não sabeis o dia e nem a hora. Agora eu quero ler com vocês. O meu Twitter é Ruth Urbinati, tá? Eu quero aqui ler com vocês o que o... Tá aqui, ó, gente, ó. É esse rapaz aqui, tá? Ele é o pastor, ele traz mensagens maravilhosas, maravilhosas. Eu quero ler com vocês aqui. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que o que eu vou ler aqui, do jeito que impregnou meu coração, possa impregnar o de vocês. Mas nós vamos comentar, tá? Nós vamos comentar. O arrebatamento e o despertar súbito. Ele está fincado na parábola das 10 virgens. Eu quero que você preste bastante atenção. Por isso eu li aqui. Mateus 25:6 diz assim: e à meia-noite ouviu-se um grito. Eis que vem o noivo. Saí ao encontro. O grito da meia-noite que sacode uma igreja adormecida. O nome dele é Paul's Corner. Paul's Corner, tá? Ele é americano, mas é um homem que tem uma visão, é a nossa visão. É a nossa visão, é Bíblia pela Bíblia. Entendeu? É Bíblia pela Bíblia. Se alguém me seguir, vai ver quem eu sigo. Lá tá ele, tá? Eu sigo muito pouca gente e ele é um dos poucos que eu sigo. O grito da meia-noite que sacode uma igreja adormecida. Por acaso as nossas igrejas não estão adormecidas? Não há passagem nos evangelhos que diagnostique a condição da igreja moderna. Desculpa aí, gente. Com mais precisão do que a parábola das 10 virgens. Vocês viram? Não tem diagnóstico maior do que a parábola das 10 virgens pelo tempo que nós estamos vivendo. Toda denominação, todo movimento, todo fluxo do cristão se encontra em algum lugar dentro dessa imagem, a imagem das 10 virgens. Jesus não está dando uma lição sobre costumes judaicos antigos. Não. Ele está revelando o pulso espiritual da última geração antes do seu retorno. Ele está olhando o batimento cardíaco da geração que vai ver ele voltar. É isso que ele está dizendo aqui. Olha aqui, ó. Em Mateus 25:6, ele descreve um momento que destrói o conforto de uma era inteira. Nós não vivemos confortavelmente, a igreja de hoje não está confortável, é isso que ele está falando, é o conforto. Todo mundo tem um carro, todo mundo tem posição, todo mundo tem uma casa maravilhosa, uma cozinha gourmet perfeita, né? Tudo da vida perfeito, roupas maravilhosas, tem Shopee para quem não pode gastar muito, tem Temu para quem não pode gastar mais um tanto, e a coisa vai, todo mundo feliz da vida, gastando, né? Fazendo sua vida, e ninguém precisa de ficar, né? Pensando na ira de Deus, na verdade. Aqui, ó, é o que ele está falando, ó. Em Mateus 25:6, ele descreve o momento que destrói o conforto de uma era inteira. Não é isso mesmo, Luciano? À meia-noite ouviu-se um grito. O momento é significativo. A meia-noite representa o instante mais escuro.
A meia-noite representa o fim do dia do homem. A meia-noite representa a hora em que o mundo dorme e ninguém espera uma interrupção. Jesus disse que o grito vem quando o mundo ficou entorpecido e quando a igreja se tornou obtusa. Você sabe o que é ser obtuso? É burro. Você sabia disso? Tapado. Obtuso é isso. Ser burro, tapado. E nós não estamos vendo os crentes que não sabem ler a Bíblia? Nós não estamos vendo os crentes que não conseguem entender o que está escrito na Bíblia? Não é isso que nós estamos vivendo? Olha se não é, gente. O mundo está embriagado com seus prazeres. O homem religioso está embriagado com seus rituais. E o cristão professo está embriagado com o seu conforto. Olha aí, ó. Mas à meia-noite o grito vai romper. Vai ter um grito forte à meia-noite. E o grito não é uma sugestão. O grito não é um convite. O grito não é um sermão. É uma interrupção divina. Irmãos, é interromper, é cortar a situação. O grito anuncia uma coisa. Eis que vem o noivo. Essa declaração acaba com a complacência de uma geração inteira. Acaba com as ilusões. Acaba com o longo sono de um mundo que esqueceu a Bíblia. Por acaso o povo que está nas igrejas não esquecendo da Bíblia? Eles lembram da música, eles lembram do que o pastor falou, mas eles não lembram do que está escrito na Bíblia. O grito é o toque de trombeta do Evangelho de Mateus. O grito é o toque de trombeta do Evangelho de Mateus. É o brado de 1 Tessalonicenses 4,16. É o chamado ascendente que quebra as costas da apatia. Aquela história, ai, tá tudo tão bom, né? Tô apático, né? É a apatia espiritual. E quando esse grito é ouvido, Jesus diz algo que deveria aterrorizar todo crente morno. Então, todas aquelas virgens se levantaram. Mateus 25, 7. Todas elas, não metade delas, não a maioria delas, mas todas elas. Toda pessoa que alegava estar esperando o noivo é arrancada do sono em um instante. Esse despertar não é salvação. Presta atenção, esse despertar não vai te salvar. Ele vai te acordar, porque você está esperando ele. Esse despertar é realização. É o momento em que todo membro da igreja, todo teólogo, todo pregador, todo professor e todo crente professo, de repente, entende que a era do adiamento, o tempo do adiamento terminou. O tempo de tardar acabou. O tempo chegou. O grito da meia-noite é isso, o tempo chegou. É o tempo, é o despertar súbito do mundo para o fato que o noivo não é um mito. Ele não é um mito que está aí, tá? É um noivo. É um noivo que vem reger essa terra. Ele não está atrasado. Ele não foi esquecido. Ele está aqui. Quando o grito ecoa, a igreja é sacudida para acordar. Você é a igreja, meu irmão? Eu estou sacudida faz 12 anos. Você está sacudido? Você está sacudido para a volta de Jesus? É isso aí. Olha aqui, ó. Quando o grito ecoa, a igreja é sacudida para acordar. Quer esteja pronta ou não, não vai mais ter
interrupção, não vai ter mais espera, é urgente. O grito é urgente, ele vem. Ou você esteja pronto ou não, o tempo da espera já acabou. É isso que ele está dizendo aqui. O grito da meia-noite não é a segunda vinda, é o chamado do arrebatamento. Presta atenção, meu irmão, arrebatamento é uma coisa e segunda vinda é outra. Presta atenção nisso. É o chamado do arrebatamento, é a convocação ascendente do noivo para os seus. Nós vamos ascender, entendeu? O mundo zomba do arrebatamento, porque está dormindo. Eu vejo aí, eu coloco sempre aí nas páginas aí, eu coloco, Jesus está voltando, Maranata. O pessoal fala assim para mim, ô velha caduca. É desse jeito que fala, que me responde, ô velha caduca, vai arrumar o que fazer. É assim que me responde, eu não ligo, tô nem aí. O mundo zomba do arrebatamento porque está dormindo. A igreja debate o arrebatamento porque está sonolenta. Os eruditos negam o arrebatamento porque estão sedados pelo próprio intelecto. Aqui se cumpre aquela palavra que Jesus disse, né? Que a letra mata, mas o espírito vivifica. Aqui ele está dizendo, os eruditos negam o arrebatamento porque estão sedados pelo próprio intelecto. Boa noite, Miriam. Mas em breve, um dia, o grito romperá a névoa espiritual. À meia-noite, explodirá com um anúncio divino, e toda virgem se erguerá diretamente de seu sono. Esse é o despertar súbito que Jesus descreveu. E esse é o momento que a igreja esqueceu de esperar. Irmãos, alguns Deus já chamou antes, que eu chamo de igreja de Filadélfia e Esmirna. Deus já chamou, Deus despertou para o arrebatamento. Eu me considero uma igreja de Filadélfia. Eu me considero uma igreja de Filadélfia porque há 12 anos atrás eu fui despertada. Eu ouvi Jesus falando no meu ouvido, eu ouvi. O tempo do fim chegou. Prepara-te. Vem uma grande fome sobre a terra, armazena alimento. Foi a voz que eu ouvi há 12 anos atrás. E eu prego essa voz todos os dias da minha vida desde então. Então eu me considero não as virgens, eu me considero como a igreja de Filadélfia. Tô salva por isso? Não. Se eu errar, se eu pecar, eu perco minha salvação. Mas o Senhor me chamou para acordar as virgens. Posso pecar e errar? Posso. Sou ser humano, não sou infalível. Mas eu estou me segurando nas ordas do vestido de Jesus para eu não pecar contra ele. Olha isso aqui. O sono que precede o despertar. Vamos ver? Jesus diz algo surpreendente em Mateus 25:5. E tardando o noivo, tosquenejaram todas e dormiram. Essas palavras não são aleatórias, elas não estão jogadas ao vento, não. Elas são proféticas. Jesus viu a última era da igreja. Ele viu, ele falou. Ele viu o desvio doutrinário, ele viu o desvio da sua palavra. Ele viu que os homens iam ficar completamente fora da palavra de Deus. Jesus viu que os homens iam estar em Isaías 4. Depois você vai lá e lê Isaías 4. Ele viu a temperatura morna. Lembra? Lá no Apocalipse diz, ou você é frio ou você é quente, porque o morno eu vou vomitar da boca. Ele viu a preguiça espiritual. Ele viu os cultos movidos por quê? Por entretenimento. Dança pra cá, dança pra lá, toca guitarra pra cá, toca guitarra pra lá, é conjunto de louvor para um lado, conjunto de louvor pro outro, é o pastor que tá de calça jeans, que tá não sei de que jeito, e a irmãzinha que tá não sei... É um show dos horrores. É o show dos horrores.
Olha isso aqui. Ele viu os cultos movidos por entretenimento, o evangelho da prosperidade, o orgulho intelectual. Tem igrejas, irmãos, que só pensam no intelecto. Tem igrejas que, se você não for formado numa universidade, você não tem capacidade para ler a Bíblia. Eu participei de uma igreja desse tipo aí. Eu mesmo, para eles, sou lixo, porque eu não tenho uma faculdade de teologia. Mas eu tenho uma coisa, eu escuto Deus falar comigo, me ensinando. Olha aqui, ó. Ele viu os cultos movidos por entretenimento, o evangelho da prosperidade, o orgulho intelectual, o lixo ecumênico, a pregação branda, sem compromisso de atacar a raiz do pecado, o compromisso, os falsos mestres, a apostasia que marcam a era de Laodiceia. E ele disse que todas elas dormiram, não apenas as insensatas, não apenas as despreparadas, não apenas os professos perdidos, mas todas as virgens dormiram. Todas as virgens dormiram. Exatamente, Luciano, os mercenários, minha irmã. Isso não significa que todas elas estavam perdidas. Significa que todas elas estavam obtusas, mente fechada. Obtuso, mente fechada. Os justos tosquenejaram, porque o mundo os desgastou. As insensatas tosquenejaram, porque nunca foram regeneradas. Você não vê que tem muita gente que entra no meio do povo de Deus para se segurar no meio do povo de Deus, mas que na verdade nem crê na Bíblia? Você já reparou isso? Olha isso. O justo, as virgens que têm justiça, tosquenejaram, porque o mundo desgastou elas. Elas cansaram. Elas estavam esgotadas do mundo. As insensatas também dormiram, tosquenejaram, porque nunca foram regeneradas. Os crentes, cheios de óleo, dormiram, porque estavam cansados da longa espera. Os portadores de lâmpadas vazias dormiram, porque estavam espiritualmente mortos. Irmãos, está dando para entender o que eu estou lendo e o que eu estou comentando? Está dando para entender? Está ficando claro para vocês isso aqui? Porque isso aqui hoje mexeu comigo o dia inteiro. Eu nunca vi uma exposição tão maravilhosa dessa parábola como desse irmão aqui, tá? Deixa eu abrir aqui outra página. Olha aqui, todos dormiram, porque o noivo parecia atrasado. E porque a humanidade naturalmente deriva para a fraqueza espiritual. A humanidade está toda indo para a fraqueza espiritual. A igreja moderna não tem senso da urgência da palavra. Ela não tem senso da mensagem. Ela não tem senso que Jesus precisa voltar. Essa igreja moderna não tem. Presta atenção. Ela não tem senso da iminência divina. Ela não tem senso que Jesus precisa vir, porque senão nós vamos nos arrebentar aqui. Ela não tem senso do que Satanás está fazendo. Ela não consegue entender, porque ela vive dormindo ao som da música do mundo, ao som da cantiga da serpente, tá? Ela vive dormindo assim. Ela não tem fome pelo retorno de Cristo. A igreja de hoje não tem fome pelo retorno de Cristo. Ela não está vigiando. Ela não está ouvindo. Ela não está esperando. Ela está simplesmente dormindo. É por isso que a doutrina do arrebatamento irrita as pessoas. Tem um monte de crente aí que é irritado com a doutrina do arrebatamento. Ou são os pós, né? Totalmente pós, que a Bíblia não fala isso, lendo como a gente lê, não fala. A Bíblia fala que nós não vamos sofrer a ira. Nós seremos retirados aqui antes da ira. E nós voltaremos com Jesus
e colocaremos os pés nos montes das oliveiras com ele, na segunda vinda. Olha aqui, ó. Ela não está vigiando, ela não está ouvindo. A igreja não está esperando, ela dorme. E é por isso que a doutrina do arrebatamento irrita as pessoas. Não é a doutrina que elas odeiam, é o despertar que a doutrina exige. Dá trabalho, irmão. Apocalipse dá trabalho. Dá ou não dá? O Apocalipse não dá trabalho? O arrebatamento é inconveniente. Ele interrompe os seus planos terrenos. Gente, eu já vi gente chegar aqui e falar assim, não, eu não quero que Jesus volte agora, eu quero casar primeiro, eu quero ter filho, eu não quero Jesus voltando agora. Gente, aqui dentro dessa casa falou isso para mim. Presta atenção. O arrebatamento é inconveniente. Ele interrompe os planos terrenos. Ele expõe a negligência espiritual. Porque dá trabalho ser santo, dá trabalho se santificar, dá trabalho buscar Deus. Elas querem que Jesus retorne algum dia, mas não hoje. Elas querem libertação, mas não querem a prestação de contas. O grito da meia-noite é a misericórdia de Deus sobre uma terra caída. Presta atenção, meu irmão. O grito da meia-noite é a misericórdia de Deus sobre os seus filhos, mas também sobre a terra degenerada e caída. É a maneira dele de interromper um sono. E quando esse grito perfura a noite, a igreja acorda em choque. Você está entendendo? A igreja acorda em choque. O grito vai dar. Aí vem o noivo. E o choque vai pegar o povo. Os justos acordam com alegria. Os tolos acordam com medo. O mundo acorda com confusão. E todos eles percebem que o longo sono acabou. Mateus 25:6 diz assim: não é a segunda vinda, porque a segunda vinda não desperta as virgens. Presta atenção. Mateus 25:6 não é a segunda vinda. Não, é o despertar das virgens. Ela aniquila os rebeldes. Mateus 25:6 é o arrebatamento. É o despertar súbito antes da remoção súbita. É o noivo chamando os seus para fora de um mundo adormecido. O grito que separa os preparados dos fingidos. Quer ver isso? Que coisa linda. Olha isso. O grito da meia-noite expõe o que o sono estava escondendo. Enquanto as virgens dormiam, presta atenção, enquanto as virgens dormiam, a diferença entre elas era invisível. Então não tinha diferença. Elas estavam todas dormindo, estavam todo mundo nivelado. Elas todas pareciam iguais no escuro. Elas todas falavam a mesma língua. Elas todas carregavam lâmpadas. Elas todas usavam a linguagem da expectativa. Ah, Jesus um dia vai vir, Jesus um dia vai vir. Mas quando o grito veio, a diferença entre as sábias e as tolas foi revelada instantaneamente. Meu irmão, olha que o grito der, pernas para quem te quer, né? As tolas não tinham. Olha aqui, as sábias tinham óleo. As tolas não tinham. As sábias tinham preparação no coração. As tolas tinham profissão vazia. Olha isso. Olha isso aqui. As sábias tinham preparação no coração. Elas estavam dormindo, mas o coração estava preparado. O coração estava alicerçado na palavra. Mesmo que elas estavam dormindo. As tolas não, elas eram religiosamente exteriorizadas. Elas não tinham preparação no coração, elas não tinham estrutura, elas não tinham capacidade espiritual.
Jesus usa o óleo para representar a realidade da salvação. O óleo é a imagem do Espírito Santo. As virgens sábias tinham o Espírito. É aqui que nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos deixar o nosso azeite baixar na botija. Ele tem que estar sempre no nível certo. Como é que eu faço isso? Lendo a palavra de Deus. Entendeu? Boa noite, Marisa. O grito. Aqui, ó. As virgens sábias tinham espírito. As virgens tolas não tinham. Tinham forma sem vida. Para o Senhor, Simone. As virgens tolas não tinham forma. Elas estavam sem vida. O grito as separa em um instante. Ele não dá às tolas tempo para conseguir óleo. Tá vendo mesmo quando a gente fala que o tempo de buscar o Senhor é agora, não é depois? Não vai dar tempo depois? Tá entendendo por que a gente fala? Por que eu falo que a gente tem que ter estoque de oração para os acontecimentos que estão chegando aí? Porque na hora que acontecer, você tem que já ter estoque de oração para que você possa se firmar naquilo que o Senhor já ordenou que você orasse. Tem que estar alerta para isso. É a mesma coisa aqui, ó. Ele não vai dar às tolas tempo de conseguir o óleo. Ele não lhes dá tempo para corrigir sua condição. Ele simplesmente vai revelar a verdade. Ali chegou o fim. Não dá tempo para correr mais. O tempo que tinha já esgotou. Não tem mais jeito de ser. O arrebatamento fará o mesmo no momento em que a trombeta soa. A diferença entre o verdadeiro crente e o falso professor se torna permanente. O verdadeiro crente vai se levantar. O falso crente vai ficar. Aquele com óleo é transformado. Aquele que está com óleo é transformado. Aquele sem óleo é deixado para trás. O grito divide o interior do exterior. Jesus não deu esta parábola para aterrorizar os salvos. Ele a deu para expor a falsa confiança do mundo religioso. As virgens tolas acreditavam que estavam prontas. Elas acreditavam que suas lâmpadas eram suficientes. Elas acreditavam que sua associação com as sábias as tornavam seguras. Tem muita gente que está no meio do povo de Deus, não segue como deve seguir, mas confia que estando no meio do povo vai conseguir se salvar. Não vai. Presta atenção, hein? Presta atenção, salvação é individual, não é por atacado. Você não adianta ficar grudado aí nos crentes e você não fazer a sua parte, não. Cada um tem que fazer a sua. Presta atenção. Elas acordaram para o vazio. Elas acordaram para uma lâmpada sem chama. E quando tentaram consertar o que negligenciaram, né? Quando elas tentaram ir comprar o azeite, porque as sábias não deram azeite para elas, a porta já estava fechada. Isso não é uma perda da salvação. As virgens tolas nunca foram salvas. Elas tinham lâmpadas, mas sem óleo. Elas tinham forma, mas sem vida. Elas tinham profissão, mas sem posse. E o grito selou o seu destino. O grito da meia-noite, meu irmão, vai selar o destino de todos. O grito da meia-noite é o grande revelador. Ele mostra quem pertence ao noivo e quem apenas fingiu pertencer. Presta atenção. A ascensão que acontece no grito. No momento em que o grito é ouvido, Jesus diz que todas aquelas virgens se levantaram. Esse é o momento do despertar súbito. Ele acontece em instantes. O sono termina. O topor desaparece. A ilusão do atraso evapora. Todos se levantam ao grito, porque o grito é divino. Ele é irresistível. Ele é autoritativo.
tem autoridade, ele é sobrenatural. Mas apenas as sábias sobem ao ar, né? Nós vamos estar nas nuvens com Cristo. Apenas as sábias sobem ao ar. As tolas se levantam do sono, mas permanecem na terra. O despertar é universal, mas a subida, a ascensão é seletiva. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção nisso. O despertar é para todo mundo, mas subir para encontrar com o Cordeiro tem a seleção. O despertar abala todo mundo da igreja. A ascensão remove apenas os redimidos. Paulo descreve o movimento ascendente em 1 Tessalonicenses 4,16, quando diz: o próprio Senhor descerá do céu com um grito de comando. Esse é o grito. Presta atenção. Esse é o grito que forma do Novo Testamento do grito da meia-noite. Presta atenção aqui. É o mesmo evento de um ângulo diferente. Jesus o vê como uma interrupção à meia-noite. Paulo o vê como um comando celestial. Mas ambos descrevem o mesmo momento. Um grito, um despertar súbito, seguido de uma partida súbita. Quer dizer, soou a trombeta, subiu. Num abrir e fechar de olhos. O grito não dá aos incrédulos uma segunda chance. Ele simplesmente abre os olhos deles para a verdade que ignoraram. Irmãos, como vai ser terrível, hein? Você já parou para pensar que vão todos acordar e quando eles perceberem que alguns foram e ficaram, o desespero que vai dar? Porque não criam, ignoravam a voz das trombetas que tocavam nesse mundo que Jesus está voltando e era a hora de se preparar. Ele não cria óleo em lâmpadas vazias. Ele apenas revela a vasidão delas. Ele não os convida para o casamento. Ele anuncia que o casamento está começando sem eles. O grito da meia-noite está anunciando que o casamento está começando sem aqueles que não têm azeite. A ascensão é a recompensa dos sábios. O despertar é o choque dos tolos. Gente, eu fiquei impressionada com a maneira como ele fala. Não sei se para vocês, tá dando para vocês sentirem, né? O que eu sinto aqui, isso me chacoalha por dentro. O arrebatamento não é um evento teatral. Não é um encorajamento simbólico. É um momento literal no tempo em que o noivo chama os seus para cima. Todo crente ouvirá o grito. Todo crente responderá a ele. Todo crente se levantará. Os tolos acordarão, mas não se moverão. Eles permanecerão fisicamente na terra, mas espiritualmente expostos. Olha isso. A porta que se fecha após o despertar. Jesus diz que, enquanto as virgens todas tentaram comprar o óleo, o noivo veio. E as sábias entraram com ele para o banquete, e a porta foi fechada. Não há frase mais assombrosa nos evangelhos do que essa última. A porta foi fechada. Uma vez que essa porta se feche, ninguém pode abrir. A porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Lembra disso? É a mesma porta que Noé entrou antes do dilúvio. É a mesma porta que se fechou atrás de Ló antes do fogo. É a mesma porta
que se fechará no arrebatamento. Eu fico impressionada, impressionada. As pessoas falam sobre avivamento, falam sobre oportunidades, falam sobre segundas chances. Mas quando o arrebatamento acontecer, a porta se fecha para sempre na era da igreja. Irmão, você sabe o que é isso? A porta se fecha para sempre na era da igreja. Nós vamos estar preparados. Meu irmão, se prepara, porque a hora que a trombeta soar, acabou. A era da graça termina. Os convites terminam. O longo sofrimento termina. Os apelos terminam. A janela evangelística se fecha. E o mundo entra em uma nova era. Os sábios estão dentro, estão nos céus. Os tolos estão fora. A porta não se abre novamente. Esta é a parte da parábola que os pregadores modernos evitam de falar. Eles não gostam da finalidade dela. Não gostam da divisão. Não gostam da realidade que, uma vez que o grito soa, tudo se torna permanente. Irmão, você está entendendo isso? A hora que a voz soar, aí vem o noivo, acabou. Acabou. Mas Jesus não se desculpa pela porta fechada. Ele a enfatiza. Jesus não fala, ai, me perdoa, mas eu precisei fechar. Não, ele não fala isso. Ele reafirma. Ele repete. Ele ancora toda a palavra nesta verdade. O arrebatamento é o evento que fecha a porta da salvação para a igreja professa. As pessoas ainda podem ser salvas na tribulação, mas elas não farão parte da noiva. Olha isso. Elas vão ser salvas de uma outra forma, elas vão ter que sofrer por amor a Cristo. Elas vão ter que lutar contra o anticristo. Mas elas não farão parte da noiva. Elas não serão arrebatadas no grito. Elas não escaparão da ira. Elas vão ter que suportar tudo até o final. Elas suportarão um mundo controlado pelo anticristo. Elas enfrentarão o custo de recusar a marca. Elas sofrerão martírio. A porta para a noiva se fecha no arrebatamento. Ele é da linha pré-tribulacionista, né? Mas o Javier Palacios é da linha, que é a linha que eu sigo, dos pré-ira. Na pré-ira vai ter salvação, mas vai ter que pagar pela salvação. Mas não é o sangue de Cristo? Sim, mas eles não vão herdar, eles não são a noiva, entendeu? Eles vão passar ao milênio. Eles não podem ser marcados com a marca. Olha aqui, ó. As tolas que acordam tarde demais. As virgens tolas representam aqueles que estão associados à igreja, mas não fazem parte dela. Elas têm a lâmpada da profissão, mas não o óleo da regeneração. Elas têm o vocabulário, elas falam como nós, mas não a experiência, elas não têm experiência com Deus, elas não têm intimidade com Deus. Irmãos, ter intimidade com Deus é primordial para quem quer herdar a vida eterna. Olha aqui, ó. Elas têm a forma exterior, mas não a vida interior. Elas acordam no grito, porque as pessoas religiosas sempre reconhecem a profecia tarde demais. Elas de repente entenderão o que a pregação não conseguiu convencê-las. Gente, só um minutinho para eu abrir aqui a porta para essa gatinha aqui. Vai lá, vai. Olha aqui, ó. Elas de repente entenderão que a pregação não conseguiu convencê-las. Elas crerão no arrebatamento no momento em que ele acontecer, mas a essa altura é tarde demais. O problema delas não é ignorância. Não, elas não são ignorantes. Elas são negligentes.
Interessante, né? Elas não são ignorantes, não, elas conhecem bem, elas sabem. Por isso que eu falo, ninguém vai se perder, meu irmão, por falta de conhecimento, não. Não, é porque são negligentes, é o que ele diz aqui. Elas negligenciaram o óleo, negligenciaram a salvação, negligenciaram o preparo. Elas pensaram que tinham tempo de sobra. Pensaram que o atraso do noivo ia ser para sempre. Ah, Jesus, eu escutei isso de algumas pessoas. Ruth, você ainda acredita que Jesus vai voltar? Falaram para mim isso. Desde a minha avó, que minha avó falava que Jesus ia voltar, até hoje não voltou. Você acredita? Sabe o que Deus falou comigo, irmãos? Se afasta dela, porque ela não vai receber, ela não vai ter a vida eterna. Eu escutei isso. Sabe por quê? Porque rechaça, não crê na promessa. Vive nessa terra como galinha, olhando para baixo. Pensaram que o atraso do noivo era permanente. Pensaram que a sua associação com os sábios o salvaria. Mas quando o grito soou, sua vasidão as traiu. A tentativa frenética delas de comprar óleo representa o desespero súbito de um mundo perdido que percebe a verdade apenas depois que a porta se fecha. Elas imploram, estão lá na porta, né, batendo, implorando, suplicando. Elas gritam, batem na porta, mas a resposta é simples. O que vocês estão fazendo aqui? Eu não te conheço. Elas nunca pertenceram ao noivo. Não. Elas nunca receberam a vida dele. Meu irmão, é o que eu falo. Você vive a vida de Cristo? Você vive da maneira como Cristo pediu para você viver? Esse povo nunca recebeu a vida de Cristo. Eles parecem que são, mas não são. Elas nunca carregaram o Espírito de Cristo. Elas tinham lâmpadas, mas sem chama. Isso não é aviso aos salvos, é um aviso aos meramente religiosos. Já estou terminando, gente. Jesus dizendo à última geração que o arrebatamento revelará quem é autêntico e quem é falsificado. O despertar súbito os abalará. Você já parou para pensar o abalo emocional que esse povo vai ter? A remoção súbita os devastará. Vão ficar devastados, desesperados. A porta fechada os selará do lado de fora do casamento para sempre. Elas não vão casar com o cordeiro. Não vão. Olha isso aqui, a parábola revela o pulsar do coração de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. A parábola revela o pulsar do coração de Jesus Cristo. Ele vem de repente. Ele vem inesperadamente. Ele vem à meia-noite. Ele vem quando o mundo dorme. Ele vem quando a igreja fica sonolenta. Ele vem quando ninguém o espera. Ele vem com um único propósito, para resgatar a sua noiva. Jesus não está retornando no arrebatamento para julgar. Ele está retornando para remover. Ele não está retornando para destruir os ímpios. Ele está retornando para reunir os redimidos. Ele não está retornando em nuvens de vingança. Ele está retornando para chamar a sua noiva para cima. A parábola das virgens não é sobre a segunda vinda, é sobre o arrebatamento. Na segunda vinda, não há grito da meia-noite. Há o rugido dos céus se abrindo. Na segunda vinda, não há despertar súbito das virgens. Há o pisoteamento das nações. Olha a diferença de uma coisa para outra.
Na segunda vinda, não há porta de escape. A espada do julgamento. Mateus 25:6 descreve o arrebatamento. Jesus quer sua noiva alerta. Ele quer que ela esteja esperando. Ele quer que ela esteja ouvindo pelo grito. Ele quer que ela esteja pronta. O grito está vindo. O noivo está quase aí. E quando ele vier, não será adiado. Jesus encerra a parábola com um mandamento. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem vem. Mateus 25:13. Vigiar não conquista a salvação. Presta atenção, hein? Vigiar não conquista a salvação. Vigiar revela a salvação. Meu irmão, para nós vigiarmos é porque nós estamos aguardando com alegria a volta de Jesus. Por quê? Porque nós estamos com a nossa vida diante da presença dele. É isso que ele está dizendo aqui. Vigiar revela que você é salvo. As insensatas não podem vigiar porque não têm óleo. As prudentes vigiam porque têm o Espírito. Você está entendendo, irmão? Você está vigiando porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Vigiar não significa fitar o céu. Significa viver com consciência da aproximação do noivo. Quer dizer, você se santifica todos os dias, porque você não sabe se até o final da tarde Jesus vem, você não sabe se até a meia-noite Jesus vem, você não sabe se às 3 da manhã Jesus vem, então você está vigiando o tempo todo porque você sabe que a qualquer momento ele vai chegar. Vigiar significa viver com consciência da aproximação do noivo. Significa andar em pureza. Significa manter a sua lâmpada cheia. Significa recusar-se a se juntar ao mundo religioso adormecido. Presta atenção nisso daqui. Significa andar em pureza. Significa manter sua lâmpada cheia. Significa recusar-se a se juntar ao mundo religioso adormecido. Significa esperar pelo grito. O despertar súbito está vindo. Acontecerá sem aviso. Abalará o mundo. Dividirá a igreja. Exporá as insensatas. Exaltará as prudentes. Abrirá a porta para a noiva e fechará a porta sobre os despreparados. O grito da meia-noite está mais próximo do que nunca. A igreja está dormindo. O mundo, cego. As nações estão tremendo. Olha o que aconteceu hoje no Brasil. Olha essa chuva que deu aí. O mundo está atônito. As pessoas estão ficando sem saber para que lado correr. E o noivo está à soleira da porta. Quando o grito soar, toda a virgem acordará. Mas as prudentes é as que vão se levantar. Meu irmão, eu espero que você tenha tido o impacto que eu tive quando eu li isso daqui hoje. Eu fiquei impactada. Eu falei, não, eu preciso hoje dividir isso com os meus irmãos. Eu sei que às vezes eles não gostam, mas eu vou dividir aquilo que o Senhor, porque é Deus que está me mostrando. Eu nunca jamais conheci esse moço aqui, esse pastor. De repente ele apareceu para mim no Twitter e agora só aparece mensagem dele para mim, só aparece as mensagens dele. Nada de política aparece aqui para mim mais, só aparece as mensagens dele. E eu sei que é Deus falando conosco. Eu sei que é. Eu sei que é para a gente poder dividir o que está escrito aqui, trazer para que nós possamos acordar. Irmãos, eu digo, eu não tenho medo de falar o que eu estou falando.
Eu não faço parte, nesse momento, faz 12 anos que eu prego a volta de Jesus. Faz 12 anos que eu anuncio a volta de Cristo. Eu me considero, e vocês também podem se considerar, a igreja de Filadélfia, porque nós ainda não somos perseguidos. Existe a igreja de Esmirna que está perseguida. Mas existem as virgens que estão dormindo dentro das igrejas. E essas virgens, a igreja de Filadélfia precisa despertá-las. Nós somos a voz que está clamando, aí vem o noivo. Nós somos essa voz que está clamando, aí vem o noivo. Entenderam? Peraí, Simone. Nós somos a voz que está clamando, aí vem o noivo. E o povo, muitos não estão dando de ombro para nós, não tá? Vocês não veem isso, não? Eu vejo na minha família. Eu vejo em algumas pessoas crentes que eu conheço, que dão de ombro para mim como se eu fosse uma louca, como se eu fosse uma débil mental. Eles não estão querendo saber de nada. Eles estão querendo saber simplesmente... Deixa eu pegar na outra Bíblia, que essa Bíblia aqui é diferente, a colocação dos... Eles estão querendo saber somente, meu irmão, do oba-oba. Eles estão querendo ser chamados por filhos de Deus, mas não querem compromisso com Deus. Eles gostam até dos cânticos, eles gostam, né? Do falar igual a gente fala, mas eles não querem a Jesus. Eles querem o que Jesus pode proporcionar para eles aqui. Mas ter vida com Deus, não. Paz do Senhor, Rita. Tá entendendo? Eles não querem ter vida com Deus. Ter vida com Deus dá trabalho. Vida com Deus dá trabalho. Peraí, deixa eu ver aqui. 2 Pedro 3, de 1 a 18. É 3 de 1 1 a 18 mesmo? Ô, Simone, 3, 1 a 18, tem certeza? Não é do 8 a 18, não? Porque 1 a 18 fala da convivência dos maridos com as esposas. Do 8 ao 18, né? É 8 a 18. É isso? Tá, então eu vou ler aqui. E finalmente, sedes todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. Não é esse... não tô lendo. Desculpa. Perdão. Fala da... tá, perdão. Tá, peraí. Deixa eu ver aqui. Desculpa aí, gente. Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação e vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirado da água, e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios.
Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. É o que ele estava falando ali, olha. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade? Aqui que mora a prudência de estar preparados para ouvir a trombeta soar, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria. Falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, né? Paulo sabia muito, então os pensamentos de Paulo, às vezes, eles iam à frente da sua mão escrever, tá? Que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente a outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais das vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, e assim, agora como no dia da eternidade. Amém. É isso aí, irmãos. Vamos ficar firme com Jesus. Coloca a tua vida no altar, porque Jesus breve voltará. As coisas estão andando rápido e vai piorar. As situações vão piorar. E nós precisamos estar preparados com a estratégia do alto para passar por aquilo que está chegando, quer dizer, já chegou. Só vai acentuar a situação. Os selos estão cada hora criando músculo, estão criando musculatura, estão ficando mais fortes a ação dos selos. Hoje nós vimos isso, né? Os irmãos que passaram aí por situações difíceis viram o que aconteceu hoje. Começou as pedrinhas, antigamente assim, 2 anos atrás, eram pequenininhas, né? Elas estão crescendo de tamanho. Até chegar a 32 quilos é o que vai chegar as pedras. Então fica alerta, porque é tempo de buscar o Senhor, é tempo de invocar o seu nome. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer agora. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, te louvando, te bendizendo, te agradecendo, Senhor, porque em ti somos mais que vencedores. Em ti, Senhor, nós aguardamos a vida eterna. Em ti, Pai, nós estamos firmados, porque sabemos que sem ti nada podemos. Eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda, nos dá capacidade de estar firmes até a trombeta soar. E que o nosso nome possa ser chamado, o nosso nome possa ser ouvido, Senhor, no som daquela trombeta. Eu te peço em nome de Jesus, coloca o coração dos meus irmãos firmes nas pisadas do Mestre, que nós possamos ter sintonia com a tua palavra, que nós possamos ter intimidade contigo, que nós não venhamos desprezar as profecias, mas venhamos aguardá-las, porque está tudo acontecendo. Pedimos pelo nosso país, pedimos, Senhor, para que nós tenhamos um tempo para poder ainda pregar a tua palavra. Mas está tudo diante das tuas mãos, nós não sabemos de nada, só queremos que Jesus venha logo, porque senão não vai sobrar ninguém aqui.
Pai, eu te peço em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos do mal, sê conosco, dá-nos uma noite em paz. Te agradeço pelo livramento que o Senhor deu para a vida da Meire e do Juliano, lá na cidade deles, Pai, do que aconteceu. Te louvo, te agradeço, Senhor, porque quanto nós temos orado para que o Senhor livre, e o Senhor está livrando, e o Senhor vai livrar, porque o Senhor é bom. E os teus servos que te buscam há tanto tempo, todo o teu povo que está te buscando, será livrado da ira que já chegou. Dos juízos, né? Estamos nos juízos. A ira vem depois. Da ira nós não vamos participar, mas dos juízos nós vamos participar. Te agradecemos também pela filha da Luciana, que foi bem à cirurgia. Glória a Deus por isso. Te louvamos, Senhor. Que o Senhor possa falar nas visões da noite da filha da Luciana, falar com ela, declarando a ela, Pai, que ela precisa voltar para os caminhos nas veredas antigas. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos no nome honrado de Jesus, aquele que vive para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Eu quero ver se eu retorno logo a ler, a orar pelo caderninho, tá? De oração. É que às vezes eu falo muito e eu acabo cansando, tá? Não é por maldade não, tá? Eu tô orando por todo mundo que tá no caderninho. Mas é que eu gosto de falar aqui porque é bom. É bom porque a gente vê algumas coisas acontecerem pela oração, Deus guardando pelas orações que são feitas aqui também. Amém? Fiquem na gloriosa paz do Senhor, que o Pai abençoe a todos, em nome de Jesus. Firmes, Jesus vem vindo aí. Amém.